quais são os diferenciais competitivos que fazem com que seus concorrentes conquistem mais clientes. Ou seja, aqui nós vamos colocar lá no quadro de pesquisa, ou com espontaneidade também. O que é espontaneidade? Espontaneidade é aquela resposta que você não pede para a pessoa, você não vai ler nada para ele, você vai perguntar e ele vai te responder. Então, veja bem, nesse caso aqui que eu estou mostrando nessa tela, está lá, olha, o atendimento é muito bom, excelente. Quer dizer, então a pessoa, muitas vezes, ela não compra só porque é questão de preço, ou só por questão também do produto em si, da qualidade, mas muitas vezes a questão de preço não é tão importante para determinada pessoa, que ela fala assim, bom, eu prefiro comprar lá num outro lugar, que eu sou muito bem atendido. Então, atendimento, outros respondem variedade, outros respondem questão de preço. Vocês podem ver que, muitas vezes, o preço ele não é um determinante. Vocês podem perceber que, muitas vezes, o bom atendimento é que faz com que a pessoa ela vai entrar para comprar um negócio e a maneira com que ela vai ser tão bem recebida, ela se sente tão, assim, confortada ou confortável, que ela fala assim, bom, embora pode ser que lá um determinado outro lugar possa ter um preço melhor, mas, olha, o atendimento aqui é maravilhoso. Eu conheço casos de pesquisa que, quando você capta no questionário, você vai ver um dos principais motivos que o teu cliente, ele passa na frente do teu estabelecimento e vai comprar ao lado, ou vai comprar no outro quarteirão, vai comprar em outro lugar, é porque você, muitas vezes, não atendeu bem aquele cliente. Então, o atendimento é fundamental. Outros, muitas vezes, é só porque, é questão de variedade, tá entendendo? A pessoa chega lá, tem enésimas coisas, ou seja, tem muitos produtos para ele poder optar. Questão de preço, e assim por diante. Depende a maneira com que vai vir as respostas de cada um. O que pensam sobre você os consumidores que são leais aos concorrentes? Então, é aquilo que a gente, a maneira com que você é visto, né? É a maneira com que você é visto. No caso lá, vocês podem ver aqui, mau atendimento, falta variedade, o preço é elevado. Quer dizer, cada um vai trazer um resultado, uma resposta. E isso daí você vai, consequentemente, é isso que eu volto a falar, você vai tabulando. Como que você tabula aí? Você vai ter toda aquela questão de estratificação, que depois eu vou explicar para vocês como que funciona o final dessa estratificação. Qual é a sua participação de mercado? Onde foi realizada a última compra dos produtos ou serviços que você vende? Né? Então, você vai perceber aqui como que você está dentro desse mercado. Existe casos aí, eu vou pegar supermercado, um exemplo, para vocês poderem entender. Você pega um supermercado que ele tem não só questão de preço, mas ele também tem qualidade, ele tem variedade, tá certo? Então, muitas vezes, aquele mercado, ou supermercado, ou aquele negócio, ele acaba tendo uma fatia maior no negócio. E você acaba, muitas vezes, não tendo aquela fatia tão grande como os demais, e aí que você vai ter que fazer uma análise para descobrir aonde estão os teus problemas. Ou seja, olha, o supermercado A, ele está vendendo bem melhor do que eu. Por quê? Por quê? Às vezes é questão de preços, às vezes é questão de qualidade,
às vezes é questão também de estacionamento, muitas vezes um supermercado grande, mas a questão de estacionamento, hoje os grandes supermercados estão procurando urgentemente resolver essa questão de estacionamento, porque às vezes você deixa de ter, né, um negócio, a pessoa deixa de comprar com você porque não tem onde estacionar, e aí ele vai muitas vezes comprar num outro lugar até mais distante daquilo que poderia comprar ali com você, mas acontece que ele tem a comodidade. Quais são os desejos dos consumidores? No caso lá, ter produtos sob medida, ser ouvido, ser lembrado, tá entendendo? Então, no caso aí, são os desejos que o consumidor, ele quer, no caso aí, ele quer ter. Então, um produto sob medida, ou seja, é o desejo que ele quer. Ele vai comprar num determinado lugar porque ele já sabe mais ou menos que tudo que ele vai fazer de compra ali. Então, ele já tem lá tudo sobre uma questão de medida, tá certo? Essa questão de ser ouvido aqui também, volto a falar, questão de atendimento, ser lembrado, enfim, é uma gama de coisas que nós estamos colocando aqui, que é poucas coisas para vocês poderem entender, que na pesquisa em si, elas vão aparecendo. E o que vai se captar no caso aí? Não vai, nós vamos pegar as maiores necessidades ou os maiores defeitos e vamos colocar no caso aqui, em porcentagem, e o que for respondido de coisas poucas, assim, pequenas, nós vamos, evidentemente, procurar, assim, colocar, mas já, assim, esse outros é o caso que eu estou citando aqui, que é uma coisa bem menor. Quanto os clientes pagam a mais para ter serviços sob medida? Então, aí vai ser sobre questão de porcentagem, né? 15% a mais, 20% a mais, não pagaria mais. Quer dizer, você está no mercado você está competindo com os teus clientes, com os teus concorrentes. Você vai ter que entender, né, tudo o que está acontecendo, né? Então, percentuais pagos para serviço ou produtos sob medida. Então, tá aí, ó. Olha, 15% a mais, olha, 20% a mais, não pagaria mais. Então, é questão de você também saber esse detalhe. Por quais motivos os consumidores deixam de comprar seus produtos ou serviços? Então, vai aquilo que nós acabamos de falar, né? Quando nós falamos lá da padaria, de estabelecer uma padaria, então, veja bem, se você fez já pesquisa, evidentemente, você já está no negócio e você quer, na pesquisa, saber como está a tua situação, né? Então, está aqui uma pergunta. Qual é o principal motivo para você não comprar na empresa, no caso, na tua empresa? Então, uns poderá responder assim, questão de localização, muito longe, falamos lá a questão de estacionamento, né? Outros, a marca é ruim, a dificuldade de negociação. Vocês veem que, muitas vezes, um produto, ele se faz necessária a negociação. Então, veja bem, pessoal, nós não estamos aqui só falando propriamente de um supermercado, nós estamos falando aqui no caso aqui de uma padaria, aqui nós já estamos amplificando para vocês entenderem, porque a pesquisa, ela evidentemente, ela tanto pode ser para você estabelecer um negócio, ou já para você que já está estabelecido, melhorar para você ter condições de se tornar, assim, um dos mais principais
no caso aí, mais bem sucedido dentro desse teu negócio. Aí, nós acabamos vendo lá como são avaliados diversos setores da sua marca ou empresa. Então, está lá o atendimento, variedade de produto, preços praticados, prazo de entrega, forma de pagamento. Você vê que aí, no caso, fizemos uma nota de 0 a 10, né? Então, se você muitas vezes tem um bom atendimento, você vai ser, evidentemente, vai atingir lá até 10, mas muitas vezes um mau atendimento ou um atendimento mediano, essa nota já não vai ser tão lá em cima, já vai ser uma nota já um pouco mais baixa, né? A variedade de produto também, você tem um negócio, as pessoas entram lá, mas aquela variedade de produto não está assim a contento, aí então preços praticados, né? Questão de valor, né? Prazo de entrega, às vezes você tem um negócio e você demora para entregar, forma de pagamento. Hoje em dia, vocês sabem que isso é uma coisa, a concorrência ela é muito forte. Às vezes tem pessoas que dividem até em 10 pagamentos, nós sabemos aí grandes empresas, né? Que se nós formos falar, e essas grandes empresas, evidentemente, além de eles serem potências, né? Consequentemente, também eles têm forma de pagamento que até acaba também dificultando com que você muitas vezes concorra diretamente com esses grandes. Aí nós falamos lá, lembra, da pesquisa qualitativa, né? A qualitativa, nós pegamos lá para saber o que as pessoas tiveram dos pontos positivos e os pontos negativos. Então, nós pegamos lá, dentro daquele grau de pesquisados, naquele grande número, então nós pegamos lá, olha, lá tem um bom atendimento, variedade de produto, estacionamento coberto, preços baixos, credibilidade da marca, forma de pagamento, confiança, localização, ouviu falar bem. Tá bom. Agora, veja bem, quem quer melhorar no negócio, ele tem que prestar atenção aqui, ó, nos pontos negativos. Ah, tudo bem. Tem bom atendimento? Tem. Mas o pessoal está vendo lá que a questão do preço elevado é um ponto negativo. Então, ou você vai, no caso aí, procurar, através de compras, você baixar o preço para poder também entrar nessa competitividade, ou então você vai ter que, se você compra de pessoas assim que fornecem para você, ou seja, os fornecedores, você vai ter que negociar com o fornecedor, vai ter que tentar, se digamos que eles não baixam preços, você vai ter que achar um produto de qualidade que faça frente a esse preço elevado para você poder ver se você consegue vir para o lado de cá nos preços. Você pode ver que depois vem localização, né? Porque nós já falamos questão de localização, a pessoa vai comprar, chega num lugar e naquela compra lá, ele não tem lugar para estacionar, ou se o lugar assim é meio ermo, ou se a localização não é interessante para a pessoa e assim por diante. Questão de ambiente, né? Falta de comunicação, propaganda enganosa. O que é propaganda enganosa? Quando você chega lá para comprar uma coisa e, evidentemente, não é nada daquilo que você esperava. Falta de variedade ou outra. Então, tem lá os pontos positivos e pontos negativos. Você pegando esse quadro, o lado aqui dos pontos negativos, consequentemente, você vai conseguir fazer o quê? Uma formatação, ou seja, você vai melhorar ao máximo tudo isso aqui para você, num próximo trabalho de pesquisa, você entender o que, consequentemente, você conseguiu melhorar.
E outra, quando você melhora, você vai perceber que o rendimento, ou seja, o ganho, é bem melhor. Aí nós temos que atributos são os mais valorizados pelo seu público, né? Então, vocês veem que aqui nós temos atendimento, ambiente, variedade de produto, localização, preço, e aqui foi, evidentemente, quantificado, ou seja, lá era qualidade e aqui é quantificação, ou seja, porcentagem de pessoas que vi. 88%, 72%, 64%, 54%, 42%. Veja bem, pessoal, isso tudo nós colocamos um quadro aqui, ou seja, nós montamos um trabalho para vocês poderem visualizar já um trabalho já pronto de pesquisa, para vocês entenderem como que funciona, no caso, essa tabulação, onde o cliente vai entender como funciona todos os casos. Aí você vai pegar aqui, como você é avaliado pelos consumidores, avaliação da sua marca ou empresa. Positivo, 60%, negativo, 26%. O que você faz? Você vai fazer a somatória ali de ótimo e bom, né? E você vai ter ali, no caso aqui, 60%. Agora, você vai pegar aqui regular, ruim e péssimo, e você vai ver que acaba que o regular, né? Você vê que lá 60% foi positivo, 38 mais 22, deu 60. E o 14 aqui ficou no regular, que é 14%, né? E a negativo, 26%. Então, se você for analisar a avaliação da sua marca ou empresa, no caso aqui, você está aí um pouquinho acima de 50%, 60% positivo. Aí é justamente, vocês vão ver todas as dificuldades que vocês estão tendo no mercado e assim por diante, para vocês poderem diminuir aquele tamanho negativo para vir para o lado positivo. Meios de comunicação, lembra que eu perguntei falei com vocês lá na pesquisa, como que funciona? Quais são os meios e veículos mais eficientes para a comunicação com o seu público? Por que isso aqui? Porque você tem que fazer, no caso, propaganda. Olha, como que eu vou fazer propaganda? Se você não assiste televisão, você não assiste rádio, um exemplo, né? Perdão, não ouve rádio, ninguém assiste rádio. No caso aí, você vai ter que achar outras mídias, né? No caso aqui, você pode ver o público, como que é que ele se mantém informado. Existem casos aqui, eu vou voltar a falar mais uma vez, de supermercado. O que acontece? Vocês podem verificar que os supermercados procuram panfletar. O que é panfletar? Pegar aqueles papéis que eles montam bastante promoções, e normalmente eles soltam entre quarta e quinta-feira, né? Por quê? Eles sabem que entre quarta e quinta-feira, a partir desses dias, já vai chegar aí sexta, sábado, domingo, as pessoas procuram comprar mais, principalmente sábado de manhã. A gente capta muito em pesquisa, sábado de manhã tem muita compra, sexta à tarde, à noite tem muita compra, e assim por diante. Então, o que nós vamos verificar aí? Que eles fazem bastante propaganda, embora muitos supermercados, no caso, usam TV, né? Eles usam TV, sim, mas lógico, é um valor de propaganda muito caro, e não é todo mundo que vai ter condições. Agora, a panfletagem, o que acontece? A pessoa quer não, ela pega um papel na mão, com uma coisa assim bem feita, e ela começa a prestar atenção nos preços, aquilo também é um atrativo para a pessoa também poder chegar e fazer uma compra. Então, nós temos a TV, rádio, jornal, internet, outdoor. Eu moro aqui do lado de Birigui, eu moro em Araçatuba, mas Birigui,
é uma cidade industrial, tem 120 mil habitantes. Veja bem, lá, embora a televisão ela tenha uma penetração muito alta, mas o rádio em Birigui, não sei se é por questão de muita indústria, questão do público lá, que é assim, é uma cidade industrial, o público ouve muito rádio. E mais uma coisa, enquanto você tem um valor para gastar com TV, que é um valor assim difícil de gastar, porque é muito cara para você colocar o teu produto lá, a tua propaganda, no rádio muitas vezes você vai ter atingir um maior número de pessoas pela questão de valor. Jornal já é complicado, porque não é todo mundo que lê jornal. Panfleto, eu citei lá, né? A internet hoje está muito penetrante também, tem muita gente. Vocês podem ver que quando vocês abrem uma tela, digamos aí, um exemplo, você abre lá a primeira tela lá de um grande grupo lá, UOL, Terra e assim por diante, logo vocês vão perceber que lá para o meio vai aparecer uma propaganda de uma determinada empresa, um supermercado e assim por diante. Então, são maneiras que as pessoas estão cada vez mais se utilizando. Outdoor também atinge, né? Mas, enfim, não é todo mundo que presta atenção. Ali nós colocamos quais são os meios e veículos mais eficientes para comunicação com o seu público, né? Aí nós colocamos lá, falamos de questão de televisão. Aí você vai captar. Aqui, onde nós moramos, a Rede Globo Televisão ainda ela continua sendo a líder. Então, evidentemente, não adianta você fazer propaganda num outro canal, porque o público que vai assistir ali é um público bem diminuto em relação. Ali também nós colocamos emissora A, B, C, né? Então, estava em porcentagem. Aí vem lá a questão do lado de cá, emissora A, emissora B e C, questão de rádio, para vocês entenderem, um é TV, outro é rádio, e poderia ser alguma outra coisa mais aí de propaganda. Veículos de comunicação mais utilizados, no caso, volto a falar, né, que tem, quais são os meios e veículos mais eficientes para a comunicação com o seu público. Então, aqui nós já pegamos o jornal, né? Então, digamos que aí tem 2, 3 tipos de jornais, aí, público, jornal A, B, C, são o nome dos jornais. Internet, né? Aquilo que nós acabamos de falar, são sites. E aí, nós acabamos aqui o nosso trabalho mostrando para vocês como é o funcionamento de uma pesquisa, a disposição do trabalho. Essa pesquisa, é importante dizer o seguinte, a margem de erro, o que significa a margem de erro? Significa que de 100 respondentes, 95% vai ser, com certeza, uma coisa assertiva. Vocês poderão dizer assim para mim, pô, Samuel, mas como que se sabe como se sabe que essa pesquisa é verdadeira? Bom, é muito fácil vocês entenderem essa questão. Quando você vai detectar um problema de saúde, você não tira todo o teu sangue do corpo para você detectar um problema da tua saúde. Você vai apenas, simplesmente, através do quê? Tirar uma pequena amostra do teu sangue e aquela pequena amostra do teu sangue, ela vai trazer para você a informação da tua enfermidade, o que você tem. A pesquisa é a mesma coisa. Se vocês podem ver que essas pesquisas amplas, vamos pegar aí agora vamos falar um pouco de política. Se você pegar a pesquisa a nível nacional,
Esses grandes institutos, eles fazem pesquisa com um grupo aí de 1.000, 2.000 pessoas até no Brasil todo, e eles sabem a porcentagem de como que cada candidato está dentro daquela pesquisa. Então, vocês veem que o trabalho de pesquisa é saber dividir os grupos, ou seja, se você está fazendo uma pesquisa quantitativa, não para um público direcionado, mas para toda a cidade, você tem que entender o seguinte: a divisão de público, ela tem que ser bem feita. A divisão de público, ela tem que ser bem feita, porque senão essa pesquisa ela vai dar uma coisa chamada viés. O que é viés? É uma coisa assim, que ela não vai trazer um resultado verdadeiro. Uma outra coisa importante na questão de falar de pesquisa, é muito fácil vocês entenderem. Chama-se tendência. O que é tendência? Vamos dar um exemplo. Quando nós temos lá um determinado candidato, ainda estamos falando para vocês entenderem a amplitude do trabalho, como é amplo a questão de pesquisa, por isso que ela é uma ferramenta. E hoje os políticos, eles usam demais a pesquisa, embora eles falam a barbaridade, que a pesquisa é isso, aquilo, não é verdade. Eles acreditam, eles sabem que aquilo é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Só se você mascarar, não souber fazer, aí você vai trazer um resultado lá que não tem lógica nenhuma. Mas se você fizer uma coisa séria, sabendo estratificar, sabendo dividir a cidade, volto a falar. O que é a divisão no caso de pesquisa? O público A é um público menor, o público B já é um pouco maior que o público A, e o público C e assim por diante é um público bem maior. Então, se nós pegarmos lá no disco ou no bolo, se nós formos cortar o bolo, nós vamos cortar um pedacinho de nada, que vai ser aquele público A. Um pedacinho um pouco maior, o público B. E um pedacinho já vai, um pedaço maior, já no caso, maior, já é o público C. E aí já vai descendo. Você sabe que a questão econômica do Brasil hoje é complicada, né? Nós estamos aí, enfim, vendo tantas coisas acontecer e o poder aquisitivo do brasileiro cada vez mais difícil. Então, é muito importante vocês dividirem bem esse trabalho. Agora, se for nicho de mercado, é aquilo que eu volto a falar. Você vai fazer um trabalho amplo? Vai fazer um trabalho amplo, sim. Mas você vai direcionar, vai procurar mais fazer, buscando aquele público que vai, evidentemente, consumir. Volto a falar. Se você tem uma fábrica de piscina e você comercializa a piscina, olha, não adianta eu ligar lá para um determinado bairro que a pessoa, sabe, ele está ali lutando com a vida. Pô, mas uma pesquisa, uma piscina, dependendo, ela custa de 7 a 10 a 15 mil reais. Quer dizer, isso que é o chamado público, o público-alvo, né? O nicho de mercado. Então, é isso que eu falo, é muito importante o quê? Saber o produto que vocês vão pesquisar. Podemos pesquisar indústria, né? Podemos pesquisar comércio, prestação de serviço, podemos fazer pesquisa de política, né? Caso de política, aí eu posso citar que a gente está desde 2004 nesse negócio, e muitas vezes um político, ele está muito bem, assim, na pesquisa, né? Mas ele sabe que ele tem outros concorrentes, assim como qualquer uma pesquisa comercial e assim por diante, tem seus concorrentes. Aí ele tem que fazer o quê? Ele está bem na pesquisa. Ele não tem, no caso aí, que ficar confortável, parar de trabalhar. Não.
Pelo contrário, ele vai ter que trabalhar mais para ele não cair. Porque quando você atinge um patamar, é importante você continuar nesse patamar e subir, e não cair. Porque, consequentemente, o teu concorrente, como nós mostramos lá no trabalho, ele vai procurar achar os teus pontos falhos para ele trabalhar em cima desses pontos falhos aí para ele ganhar no negócio ou na política, ou porque tudo é questão de geração de negócio. Eu estou à disposição de todos vocês. Alguma pergunta, nós estamos aí à disposição para responder. E eu imagino que vocês conseguiram as informações necessárias de todo um trabalho de pesquisa, né? Como funciona, como ela é disposta, para que serve, né? Como que se faz isso daí. Então, todo esse trabalho de pesquisa que a gente já conhece, já desenvolve, né? E graças a Deus eu posso dizer para vocês que as pessoas que procuram usar essa ferramenta de trabalho, elas erram menos. Elas procuram, evidentemente, fazendo isso, melhorar a sua questão daquilo que eu estou falando. Então, aquela questão de tendência que eu citei lá atrás. O que é tendência? Olha, tendência de mercado é você cada vez mais oferecer coisas que você se aproxima do teu público, né? Tendência, vamos supor, para você saber de um negócio, você começa a se informar daquele determinado produto, certo? Toda aquela tendência de mercado que nós estamos falando nos dias de hoje, muita coisa, um exemplo, consumíamos no passado, nos dias de hoje não se consome, futuramente não se sabe nem, serão outras coisas, né? Serão outras coisas. Ah, Samuel, como que você pode falar a questão de tendência de mercado? Tá bom, eu vou pegar um exemplo para vocês. Antigamente, o telefone, ele era lá quase impossível, né? Que era a linha, aquela questão toda, você tinha que ligar, de um lado, a pessoa tinha que estar num lugar fixo ali, né? Para poder, evidentemente, te atender. Depois, com o decorrer do tempo, apareceu o celular, mas aquelas coisas grandonas, né? E ficava inconveniente e tal. O que acontece? Hoje o celular é uma coisa pequenininha, que você tem um computador dentro do teu bolso, você tem todas as informações, você tem tudo que você precisar. Então, são essas chamadas tendências que vão fazer com que uma empresa ela vai melhorando questão de qualidade, questão do seu produto e assim por diante. Espero que eu fui assim claro naquilo que a gente transferiu para vocês e, se necessário, mais informações estamos à disposição. Tenham uma boa tarde e Deus abençoe todos vocês. Bem, Samuel, muito obrigado aí pela apresentação, acredito aí que bem esclarecedora. Depois aí, se alguém tiver alguma dúvida ou a gente quiser entrar em contato, eu posso passar também o contato seu para eles. É bem importante o assunto, sempre friso aí para os alunos, quando eles vão fazer a instalação de um novo projeto, é necessário aí ver alguns fatores, localização, ver onde que vai ser instalado, se tem matéria-prima, se tem mão de obra disponível, se tem uma rede, uma estrutura como telefonia, eletricidade e outras condições necessárias. E acredito aí que, para saber tudo isso, é necessário aí de uma pesquisa de marketing, para que se possa obter informações do público-alvo, para que eles possam fazer as instalações futuras. Então, Samuel, agradeço pela disponibilidade mais uma vez, foi um prazer aí, muito obrigado, e a gente encerra por aqui. Até mais.